Existe, pessoal, um boilerplate, eu vou dizer assim, um padrãozinho de código que vai se repetir de DAG para DAGs, que é justamente a gente fazer os imports, criar a nossa DAG e depois criar as nossas operações ali dentro. Não se preocupem de ter que decorar e saber tudo isso de cabeça, porque você vai ter um template ali, um modelinho salvo em algum lugar, a própria documentação do Airflow, traz esse exemplo, e a gente vai desenvolvendo em cima e adaptando conforme a nossa necessidade. Então, no nosso exemplo aqui, pessoal, eu já deixei separadinho os nossos imports. Vou copiar aqui, vou colar e a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa. Então, aqui em cima a gente tem, né, a nossa biblioteca do datetime, que a gente vai utilizar ela aqui para passar uma data de início. Do Airflow, a gente vai importar a DAG, que é justamente o nossa pipeline que a gente vai desenvolver. E aqui dentro, pessoal, a gente tem alguns operadores. Isso é importante. Então, o Airflow, ele é uma ferramenta de orquestração. Sim, ele tem tido algumas mudanças recentemente, até para facilitar o processamento de alguns dados, dependendo de onde você utiliza. Então, longa história curta, pensem que, via de regra, o Airflow não foi feito para executar o processo em si, mas sim organizar, orquestrar isso. Óbvio, talvez você estiver, por exemplo, rodando num Kubernetes de uma maneira ali diferente, ele pode ter algumas responsabilidades ali de processamento também, mas via de regra, não. Mateus, por que que tu fala isso? Justamente por isso, ó, a gente tem aqui um Python operator e a gente tem também um Postgres operator. Então, o que que é o operator aqui nesse contexto? Ele é um operador, ele é um bloquinho de código que a gente vai utilizar ali, a gente vai transformar ele, voltando aqui para nossa DAG. Deixa eu abrir o exemplo, pode ser o exemplo básico aqui para a gente dar uma olhadinha. Em grafo, cada tarefinha dessa, vou dar um play aqui só para a gente ter algumas execuções. Cada tarefa dessas, extrair, transformar e carregar, elas são declaradas lá dentro como uma tarefa, né, um operator. Então a gente utiliza, nesse exemplo aqui, ó, se a gente abrir o próprio log, ele basicamente fez o quê? Aqui, ó, ele foi lá com o Python e retornou um valor ali. É só um exemplo didático que tem aqui dentro. Então, ele basicamente utilizaria ali um Python, né, operator, que é para poder executar Python. Então você pode executar Python, você pode executar às vezes comando bash, você pode chamar um serviço externo. Então lembrando, ele é um operador que a gente vai necessitar. Então vamos voltar para cá. Os operadores que a gente vai precisar aqui é basicamente o Python e o Postgres. O Postgres Operator aqui, a gente vai criar automaticamente a tabela que a gente quer lá no banco de dados. E depois, com esse Postgres Hook, a gente vai fazer um upsert, um update barra insert dos dados lá dentro da nossa base Postgres. E aqui a gente vai utilizar algumas outras bibliotecas para isso. Então, o Pandas, basicamente, a gente vai usar ele para processar os dados aqui. É um volume extremamente pequeno, não façam, né, esse processo, esse tipo de desenvolvimento, por exemplo, quando você trabalha com volumes gigantes de dados, mas para o volume que a gente tem ali de cento e poucos registros, isso aqui é mais que perfeito. O Requests, que é justamente a biblioteca que a gente vai utilizar para baixar esse arquivo CSV lá daquele endereço que o Banco Central fornece para a gente. E esse string.io aqui é para a gente pegar o retorno basicamente dessa requisição, que vai ser depois o arquivo CSV, e converter ele ali para uma string para depois a gente poder processar ele com o pandas. Então aqui, pessoal, basicamente você vai importar o que você vai usar durante o seu projeto. Lembrando que alguns projetos vão utilizar talvez o pandas e o requests, outro não. Nesse exemplo aqui, para ficar didático, todo o código vai ficar na DAG, mas é uma boa prática que, conforme vocês façam processos maiores e mais robustos, você possa e deve, inclusive, separar o código do teu processo da tua DAG, que é esse código aqui que vai criar o processo. Então você faria o import e só utilizaria aqui os métodos. Mas como a gente quer encaixar isso tudo dentro de um vídeo de 1 hora, a gente vai basicamente condensar tudo isso dentro do próprio arquivo da DAG.
E para inicializar a nossa DAG, pessoal, a gente vai inicializar ela desse modo aqui, ó, DAG igual a DAG. Esse primeiro argumento que a gente passa, ele é o nome que ela vai ficar lá na frente. Então, eu vou criar com vocês aqui basicamente o modo clássico e eu vou deixar também disponível o código do modo de Taskflow API, que é o outro módulo que a gente tem do próprio Airflow para poder desenvolver e vocês vão poder comparar e ver como que é o equivalente entre os modos. Esse schedule aqui, a gente pode deixar ele como essa nomenclatura, eu vou dizer assim, que o Airflow traz pra gente, né? Tipo daily, hourly e assim por diante. Mas a gente também pode utilizar um cron aqui, uma expressão, para poder agendar as tarefas. Argumentos padrões, a gente tem um owner aqui, né? Um dono por essa pipeline, isso é importante. A partir do momento que o teu ambiente cresce, tem que saber quem que é responsável pelo quê. Esse hatteries é numa falha eventual da tua tarefa, quantas tentativas ele vai submeter novamente aquela tarefa até dizer que realmente falhou. Esse start date, ele é importante e junto com esse parâmetro aqui, ó, que é o catch-up, e aí eu vou mudar ele aqui para false no primeiro momento e depois a gente vai habilitar o true e vai ver o que que acontece. O que que é brincadeira? Esse start date, aqui a gente está passando como dia 1 de 2023. Se esse catch-up aqui, ele fica como true, o que que acontece? O Airflow vai agendar uma tarefa, porque aqui eu digo que eu quero executar ela diariamente, desde o dia 1 de 2023 até o dia de hoje. Então, junto com o catch-up ali, se a gente deixar esse catch-up true, ele vai agendar uma tarefa para cada dia. E é isso que a gente vai fazer lá no final. Por quê? A gente vai programar uma vez e basicamente a gente vai dizer, ó, para cada dia do passado, faz a leitura, né? Faz o ETL dos dados. E a gente pega essa data e vai extraindo os dados até o dia atual. No primeiro momento eu vou deixar falso para a gente simplesmente ir testando, desenvolvendo e no momento que o processo aqui estiver pronto, desenvolvido, a gente muda ele para true, deleta a DAG, inicia do zero e a gente vai ver todo esse histórico sendo agendado, executado, extraído em tempo real. Vai ficar bem legal. E as tags ali embaixo, basicamente, elas são tags que a gente consegue colocar aqui dentro da ferramenta. Então, por exemplo, aqui, ó, essa tag é exemplo, né? E a gente pode usar elas para filtro aqui, ó. Então, novamente, como você pode ter várias tags de diversos setores ou processos, é uma boa prática a gente utilizar essas tags para identificar posteriormente, quais são as tags, né? Quais são as nossas pipelines do financeiro, ou talvez do comercial, do meu PCP, da minha fábrica, enfim. Ou por processo, por área. É o melhor modo que você tem, time talvez, de organizar aqui dentro e facilitar a própria questão de manutenção também. E aí, pessoal, os imports são basicamente esses.